Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine nessa manhã maravilhosa de domingo, né? De 28 de julho, muito bonito. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa maravilhosa, que estudamos a doutrina dos Espíritos. Senhor, a oração do Senhor vamos fazer, aquela que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque só Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pedimos pela paz mundial, pela harmonia das religiões, por todos os lares da terra, pelo Brasil maravilhoso, coração do mundo e pátria do Evangelho, pela terra bendita e amada, que nascemos, somos todos irmãos, amamos esse planeta maravilhoso. Abençoa, Senhor, todo o universo, onde estão inseridos os planetas, cometas, os sóis, as luas, as estrelas, as constelações, e a nossa terra querida no universo, e o Brasil na terra querida e amada. Abençoado seja o universo, as muitas moradas do nosso Pai, o universo e o coração de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Seja feita sempre a sua vontade. Muito obrigada, Senhor. Aqui nós vamos ver hoje do livro, né, Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 68, Além Túmulo. Nós, espírita, através da codificação kardeciana, achamos que sabemos, mas não sabemos muito nada. Então a gente vê aqui nesse Além Túmulo, que maravilha, né? Que maravilha. Então, Paulo, né, 1 Coríntios, capítulo 15 e 13, diz: E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Aí, Paulo, né? Então, ressurreição. Pode deixar. Ressurreição. Ressurreição de Jesus nada mais é que retorno em espírito para afirmar a vida que prossegue. Então, ressurreição é o retorno da vida após a morte. É a realidade da vida, verdadeira vida. Estamos aqui de passagem, viu? Adoro essa vida, mas que é passageiro. Adoro essa vida. Gosto da vida, da família, do trabalho que tive, da família que nasci, da família que formei, dessa casa maravilhosa e de cada um de nós que aqui está, né? Todos nós. Então, a verdadeira vida é a espiritual. É a espiritual. Nós vamos ver que nós, através da doutrina espírita, aprendemos um pouco. Graças a Deus, a gente não fica preocupado assim com a morte. Ai, meu Deus, que medo de morrer. Nada disso. Porque a continuação é a certeza que nasce, a gente não sabe, mas um dia a gente sabe que vai. Isso é certeza. Não se preocupem, deixe isso para Deus, viu? É com Ele. A hora que Ele apertar a senha nossa lá, a gente vai direitinho, quietinho, muito bem. Então, nas civilizações antigas, os egípcios, os hindus lidavam com a realidade após a morte normalmente. Não tinha muito assim conhecimento, mas eles sabiam que tinha uma vida após a morte. Tanto é que os egípcios punham lá nas pirâmides todas as coisas que a pessoa gostava. Achava que ia usar. Mas que bom que eles acreditavam nisso, porque foi passando até chegar a gente, né? Então, os egípcios, os hindus lidavam com a realidade após a morte normalmente. No grego, anastasis significa levantar-se e a ressurreição. Tomba o corpo, levanta o espírito. Então,
a ressurreição de Cristo, como aqui fala, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Porque Cristo, Jesus, maravilhoso, iluminadíssimo, eu achava que ele tivesse vindo, nascido aqui no nosso planeta, a evolução. Não, ele já veio de um plano muito superior, muito superior. Então ele veio aqui nos dar o exemplo. Só que é o seguinte, bem evoluído, bastante evoluído. Ele, a ressurreição de Cristo, se não tem para ele, nem para nós. E se tem para nós, para ele também, porque somos iguais, filhos de Deus, iguais. O corpo físico é a mesma coisa, nós e dele. Então, quando ele morreu, que ele voltou, a vida em espírito, né, para os apóstolos, para Maria Madalena e tudo. Então, é a ressurreição, é a volta do espírito na vida espiritual, né, gente? Vem mostrar os ensinamentos e tudo. E assim nós também. A hora que a gente deixar o corpo físico, a gente vai estar, Deus abençoe por aí, com essa doutrina maravilhosa, que não sabemos tudo, mas já temos o caminho, certo? E já estamos assim num caminho, graças a Deus. Abençoado seja Allan Kardec, abençoados os bons amigos espirituais, André Luiz, que nos orienta, e todos eles, né? Então, a ressurreição vem ser o seguinte, é o Espírito voltando, né? E assim nós também. Jesus, maravilhoso, e nós também. Então, teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Então, os antigos lá, estudiosos, teólogos, então eles praticamente assim que nem ou fantasiavam, ou punham medo, tudo essas coisas, né? Então esses religiosos, teólogos, estudiosos foram construindo e misturando os conceitos materiais com os interesses espirituais, mundanos, daqui nosso, então eles misturaram, né? Para passar para o pessoal daquela época, os estudiosos, né? E misturando os conceitos materiais com interesses espirituais, tornando a morte uma dificuldade, um problema, que vamos ver que a morte é uma simples solução. Olha, gente, graças a Deus que existe a morte, graças a Deus. Se o nosso corpo ficasse eterno aí com 20, 30 anos, uma beleza, né? Mas pensa bem, vai indo, e depois começa a aparecer as coisas, né? Começa a aparecer, porque a idade, o físico vai deteriorando. Então, graças a Deus, morte abençoada, santificada. E a vida além túmulo, a verdadeira vida maravilhosa, né? Então, vamos ver que a morte é uma simples solução natural. Com a doutrina espírita, com Kardec, com os ensinamentos, das mensagens, né, do Pentateuco kardeciano, que são os livros, né, que o Kardec, né, deixou, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, e tem mais outro lá, qual que é outro? Esqueci. Obras póstumas. Então, obras póstumas, olha que beleza, né? Então, vem mostrando a realidade da vida além túmulo. Não precisamos nos preocupar. É aquilo que eu falei. Apertou a senha lá, bonitinho a gente vai, né? Tranquilos e em paz. Isso é o mais importante. Muitos deles, né, dos teólogos, situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Então, eles puseram lá e situaram os diversos lugares, né, que morre, que desencarna, que deixa o corpo físico e vai para determinados lugares, né? E outros declararam que no instante da grande transição, né, é uma grande transição, né, gente? A gente está aqui feliz nessa vida e vai para a espiritualidade maior, a verdadeira vida. Então, outros declararam que no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então, cada religião, que todas são boas, define de um jeito hoje.
mas naquela época eles puseram assim, muitas coisas assim, que punham medo mesmo, né? Então, alguns desses teólogos criaram zonas de castigo e sofrimento para as almas, como se eles fossem os orientadores absolutos nas verdades da vida após a morte. Então, por exemplo, Igreja Católica, né? Céu, inferno, purgatório, né? É de ficar com medo mesmo. Agora, pensam bem, aqui os pais, os filhos, os irmãos. Então, a gente está lá, né? Não sei se a gente vai merecer, está no lugar lá do céu. E a gente vê o filho da gente no purgatório e no inferno, gente. Não dá para pensar um negócio desse. E penas eternas, não é que sai. Tudo bem, eu posso, a hora que desencarnar, ir lá para o umbral, sofrer, mas daí eu lembro de Deus, né? Primeira coisa, lembrar de Deus e de Jesus. Eu acredito, né, como o André Luiz, que é a hora que pediu, né? André Luiz, né? Marinês é Marinês aqui. Então, o que acontece? A hora que eu lembrar, eu tenho esperança que vai aparecer uma luzinha lá, alguma coisa, para me tirar daquilo, né? Então, isso mesmo que a gente tem que pensar. A hora que a gente vê, que às vezes a gente colabora aqui na mesa mediúnica, a gente vê que eles vêm, tem uns que vêm que não sabem nem onde está. Está diferente. Eu converso, não falo, Tá. Teve uma vez, vou falar rapidinho, acho que já até falei para vocês. Eu conversando com uma entidade, puxa vida, hein? Onde que eu estou? Eu falei, olha, numa casa de orações, num pronto-socorro espiritual. Aqui, vou falar já para você, você quer saber. Conversamos com aqueles que deixaram o corpo físico. É uma realidade, tem que falar. Puxa vida, a minha religião não falou isso. Eu acho que eu percebi que era católica, né? Porque quando vem evangélico, vem dormindo, né? Eu falei assim, a sua religião, vamos ver se falou isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A tua religião falou não matar, não roubar, né? Obedecer pai e mãe. Falou, então você está com tudo. A sua religião é boa. E falou em Deus, falou. Então tá bom. São as diversas filosofias religiosas, eu falei, mas a sua boa. Todas as religiões são boas, todas. Deus amado, né? Jesus, nosso irmão querido, e os protetores, os santos, os anjos da igreja lá e nós aqui, bons espíritos, né? Então, todas as religiões maravilhosas, todas, tendo Deus, todas. Então, é assim, os espíritos, outras filosofias religiosas dizem que no momento da morte, a alma situa-se num sono profundo, acordando no juízo final. Então, dorme lá e vai, né? No Espiritismo, o Espiritismo vem nos dar a realidade da vida após a morte. É uma realidade maravilhosa. Tem muitas coisas ainda que nós não sabemos, mas nós estamos estudando, procurando ler e tudo, né? Então, a realidade, o Espiritismo vem nos dar a realidade após a morte. O céu e o inferno são estados de espíritos. Você está desesperado, você está com não sei o quê, você está no inferno. Você está no inferno, né? E quando desencarna, acredito eu assim, se a gente não tem assim um conhecimento, fica mesmo perdido, né? Mas a doutrina é maravilhosa, nos informa, né? Que o céu e o inferno são estados de espíritos, né? Do nosso estado espiritual. As informações que tínhamos do além-túmulo, o Espiritismo vem nos mostrar que os espíritos que estão em esferas elevadas estão ajudando os menos elevados, nós aqui, né? Então, nós vamos ver o seguinte. Não há ociosidade. Então, ou vai lá para o inferno, ou vai lá para o céu. E lá no céu fica tocando harpa, fica para lá. Não tem, hein? Não tem. Todo mundo trabalhando. A hora que fala assim, ó, morreu, descansou. O que é isso, hein? A hora que tomar consciência, né? Porque enquanto está lá, não sabe onde que está, precisa de orientação. Na espiritualidade, né? Nos hospitais espirituais, tudo eles orientam, mesa mediúnica. Muitas vezes tem que vir aqui, ou em outras casas espíritas, né?
para orientação para outros. Então, quando a gente atende um ali, aí está cheio, aprendendo o que se fala ali na mesa mediúnica. Então, isso é para eles também traz, né? Não sei, porque às vezes fala lá, não vai, então vem aqui, sei lá, se a gente pode, né, falar uma coisa melhor. Então, não há ociosidade e que a vida continua no trabalho e no auxílio, que o purgatório é a própria vida aqui na Terra. O purgatório é isso aqui que nós estamos passando, que uma hora ou outra a gente passa uns perrengues, uns apertos, né, com família, com isso, né, com aquilo. Que não há penas eternas, que a nossa doutrina se faz verdadeira pela lógica e pelo raciocínio, pela generalidade. Pois eram médios de localidade, Kardec, quando ele fez a doutrina espírita, maravilhoso, né? Foi escolhido, porque era um professor, um educador, homem inteligentíssimo, falava muitas línguas. Então, as irmãs Fox, eu acho que é mais ou menos isso. Então, ele soube lá daquelas coisas batidas na parede, ele foi averiguar, então ele foi estudar. Ele reuniu um pessoal muito bom, e nos diversos lugares do planeta, do mundo, né? Sei lá, da França, do mundo. Então, ele tinha os médios. Então, ele lançava uma pergunta. Eu acredito, quer dizer, o Allan Kardec foi um escolhido para isso, um escolhido. Então, ele recebia a intuição, ele fazia a pergunta e jogava lá, para todos os grupos. Aí vinham as respostas, e aí ele via a resposta certa e tal. Porque, olha, gente, a gente estudando os 5 livros aí, a gente está estudando a Gênesis quarta-feira, pelo amor de Deus, gente, aquele pessoal lá, 100 e poucos anos, 160 anos, né, 170 anos antes de nós, sabendo tudo aquilo, organizando tudo aquilo, olha que inteligência, olha que maravilha, escolhidos por Deus mesmo, escolhidos por Deus para trazer essa doutrina maravilhosa para nós. Então, quando fala que tem o céu, a ociosidade, Jesus falou: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então não tem que parar. Morreu não descansa não, vai se recuperar e vai para o campo, vai trabalhar. Então, a nossa doutrina se faz verdadeira pela lógica, pelo raciocínio, pela generalidade. Pois os médios, né, de localidades diferentes traziam as informações através dos espíritos e eram comparadas, verificadas a sua veracidade, né? Para ver. Por quê? Não é porque está no plano espiritual, o que às vezes vem assim, então aquela entidade é muito evoluída, tem de tudo. Como aqui na Terra tem de tudo, lá também tem de tudo, tem de tudo. Mas eles vão melhorando, viu, gente? Vão compreendendo, sei lá, vão assistindo reuniões, né? E assim eles vão melhorando. Mas não é porque está na espiritualidade que é santo, que é espírito evoluído. Não, tem muito aprendizado ainda. Então, não é porque o espírito vive a vida espiritual que ele sabe todas as coisas e são moralizados. Eles são como nós mesmos, viu? Então, ressurreição, voltando lá, é vida que continua dependendo do grau de evolução do espírito. Se for menos evoluído, se for mais evoluído, melhor. Menos evoluído, mais sofrimento. Então, mas todos eles estão em movimento, todos os espíritos, não está parado não. E é bendito seja aquele que se descobre no erro e pega o caminho bom, né? Porque isso é uma verdade mesmo. Todos estão em movimento. Trabalho no auxílio um dos outros. Olha, nós somos muito ajudados. Por exemplo, esses livros do André Luiz, né? Os 5 livros lá que Kardec editou, uma beleza, né? As nossas cartilhas. Uma pessoa que vem às vezes aí na reunião, o que eu leio, o que eu estudo? Olha, Evangelho, em primeiro lugar. Livro dos Espíritos é a nossa cartilha, perguntas e respostas. Então, é assim, doutrina maravilhosa que tirou todo o véu, né? Todas aquelas coisas
que a gente ainda não sabia ou estava com a mente meio confusa. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos, né, ou filhos ou parentes, amigos e familiares, né, para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Como que nós podemos pensar que fica assim, né? Então é uma pretensão humana nossa, pois o próprio Criador do infinito amor e misericórdia jamais relegaria espíritos ao inferno por tempo indeterminado. Imagina, né? Fica sofrendo aquilo que eu falei. A mãe, né? Tá lá, belezinha, bonitinha, e o filho lá naquele sofrimento eterno. Não existe isso. Graças a Deus não existe. Quando a gente estuda aqui, a gente deixa o corpo físico, então vai para o umbral. Todo mundo passa, né? Nós, na nossa qualidade aqui da evolução. E de acordo com os entendimentos, né? Com os pedidos, com a melhora, a gente vai saindo dali. Mas todos nós passamos pelo umbral. Isso é uma verdade. Eu li num dos livros que é assim mesmo. E por quê? Então, o umbral, se a gente tiver muito peso no coração, o umbral atrai e a gente fica ali, viu? Se não, passa. É uma passagem, né? Que a gente, né? Todos nós temos uma passagem rápida. Não podemos acreditar que os espíritos ficam inativos, pois o próprio Jesus afirmou aos discípulos que seu Pai trabalha até hoje e ele também trabalha, que ele está sempre em atividade. E estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus sempre conosco, sempre. Esse moço maravilhoso, a luz do mundo, esse moço maravilhoso, lindo moço. O dia que vocês forem na casa da sopa, lá tem assim, Jesus. Eu falo para os meninos lá, pessoal, olha que moço maravilhoso, é nosso exemplo. Ele veio aqui nos dar o exemplo. E que fizemos com ele, né? Que fizemos, porque hoje nós estamos bonitinhos aqui nessa doutrina maravilhosa, ou lá no Protestante, ou na Igreja Católica, mas vai saber lá, né? Se a gente não estava lá ajudando, né, prejudicá-lo. Mas graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Tudo ali, página virada. Bom, então Jesus vai estar sempre com a gente até a consumação dos séculos. Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana, né? Então, os argumentos teológicos são respeitáveis, mas, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Então, nós vamos ver aqui que a gente segue aqui, gente, Arthur Valadares, que nos dá uma mão muito grande, viu? Muito grande. Então, a gente lê e escuta ele e depois a gente faz um rascunho aqui, né? Que aqui não tem nenhuma oradora, tem boa vontade. Deus nos deu o raciocínio, a inteligência, a lógica para refletirmos sobre a sua criação, né? A criação de Deus, sobre as suas leis, e não podemos nos afastar da realidade. Então, é isso aqui. Olha, como eu já falei, que nasce não sabe, mas que um dia vai embora, vai mesmo. E no aprendizado em toda religião, filosofia religiosa, nós vamos aprendendo, né? E a doutrina espírita nos dá, assim, um raciocínio, é uma fé raciocinada. Então a gente entende, a gente compreende, a gente raciocina. Se sair um assunto aí, vamos ver, uma hora eu lembro. A doutrina espírita é atuante, ela já sabe dar resposta para aquilo, né?
Eutanásia, por exemplo. Eutanásia. A eutanásia, gente, pelo amor de Deus, né? E o dia que o moço veio falar aqui, o Tato, né? Ele falou sobre após a morte, essas coisas. E eu falei assim para ele, olha, eu acho que eu tenho um peso comigo. Ele falou, por que você fez eutanásia em alguém? Não, eu não fiz. Meu cachorro, a minha cachorra grande, nos últimos instantes, né? E eu deixei ela embora a hora que tivesse que ir. Sofreu, coitadinha. Mas não sofreu muito, um dia, né? Mas sofreu um dia e meio. E eu ali sofrendo com ela. Ele falou, não, Marinês, naquela hora você achou que você precisava fazer isso. Mas o negócio é, um animal vai lá, dá uma injeçãozinha, não sei o quê, adormece e vai embora. Eu falei, então não fiz nem isso. Ela morreu a hora que foi. Ele falou, não tira isso daí da cabeça. Para ela foi bom. Sofreu, mas se entregou assim, né? Então a gente tem que ver, por exemplo, tem uma amiga, que o pai dela estava em São Paulo lá, sofrendo muito. E a amiga é médica. Ele falou assim, filha, não aguento mais, não aguento mais. Como, pai, não aguenta, que jeito? Eu quero descansar, eu quero ficar aliviado, porque não aguento, eu estava sofrendo muito. Ela, é isso que o senhor quer? Ela, médica, chamou uma das outras médicas e falou assim, olha, meu pai quer descansar, você ajuda ele? Ajuda. Ela não fez, mas falou para outra. Então deu uma injeçãozinha na veia, daí pouquinho, pai. Marinês, eu errei. Naquela hora era isso que você queria fazer para o seu pai? Para aliviar? Então, não tem problema. Porque a gente não pode. Não, você não podia fazer isso. Últimos momentos, porque para nós, os últimos momentos de reflexão. Por isso que a doutrina espírita não vai assim com eutanásia. Não vai. Então, nós temos que esperar o nosso momento, porque, embora está lá o corpo lá, todo mundo acha que até já foi, mas não foi, está refletindo, puxa vida, fiz isso, aquilo, meu Deus, me ajude, me abençoe, me perdoe, sei lá. Então, são os momentos maravilhosos que a gente tem que refletir, é a reflexão. Aí o moço aqui falou assim, Marinês, aquela hora... Você podia lá trazer, mas você achou que tinha que passar, né? Ela é animal, ela foi um animal. E eu deixei ela passar tudo, coitadinha, que ela tinha que passar. E o pai da minha amiga, ela aliviou, né? Porque tá certo ela, tá certo, cada um no momento. Então é o momento. Então não vamos nos culpar de nada. Porque o peso no coração, a culpa no coração faz mal para todo o nosso organismo. Então a gente errou, se tiver condições de acertar, vai lá e acerta. Senão não vai carregar peso para depois. Se acerte enquanto estiver aqui. Então, né, nós vamos ver que Jesus, ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Não, então, né, nós não podemos falar assim, né? Isso aqui vai para o inferno direto, né? Imagina, o que é isso? Vamos relegar uma pessoa, mesmo que ele seja um malfeitor, se ele faz coisa errada, isso é ele, Deus. Justiça divina. Nós simplesmente, se a gente puder ajudar em alguma coisa, Marinês, está acontecendo, o que eu faço? Se eu puder, eu falo, senão, procura o Valdeirês ali, procura o pastor Antenor, procura o padre lá, que eles vão te orientar melhor, que eu não tenho condições. Isso sim, mas não relegar a pessoa para uma situação difícil, né? Porque ele tem uma vida lá que não é muito certa. Então, os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana, né? A lógica humana. A gente vai vivenciando, aprendendo, aqui na casa, com os diversos oradores, com as diversas reuniões, a gente vai aprendendo. E cada um na sua religião aprende mesmo, né? Aprende mesmo. Então, Deus nos deu o raciocínio, a inteligência, a lógica para refletirmos sobre a sua criação e sobre as suas leis. Não podemos nos afastar da realidade. A realidade é uma só. A gente tem a família que nos orienta, né? Graças a Deus, cada família na sua religião, levando o filho para a religião, né? Então, e a lógica da própria vida, nós vamos aprendendo na vida, né?
Aqui é uma escola maravilhosa. Na espiritualidade, pelo que a gente lê, a gente vai lá, puxa vida, eu tinha que fazer isso, aquilo. Não fiz, então vou aprender agora. Quando tiver a oportunidade, eu vou lá e me acerto, né? Então, na parte espiritual, na vida espiritual, nós aprendemos bastante e vemos o que não fizemos. Aqui é a escola da vida. Essa vida aqui, essa terra maravilhosa que amamos, né? Que às vezes tem países em conflito aí, mas Deus está olhando tudo, viu? Nunca pensa, onde está Deus? Deus está aqui, Deus está em nós. Se acontece qualquer coisa que a gente não gosta, é porque a gente realmente tem que passar por aquilo. Mas vamos nessa doutrina maravilhosa, nessa vivência com a família, com os amigos, com a sociedade, porque a gente tem que ser melhorado aqui na casa espírita. Lá fora, na sociedade, na escola, no trabalho, mas primeiro lugar em casa. Primeiro lugar em casa, porque lá em casa somos colocados, nós todos que temos problemas. É um filho, é um irmão, é um pai, é mãe. Às vezes, né, vem a pessoa, eu não aguento meu pai. Não, bem, te deu a vida. Te deu a vida. Deus escolheu o seu pai para você e sua mãe para você, te deu a vida. Se você está meio difícil, não responda, não faça nada, sim senhora, e acabou. Porque a família em primeiro lugar, né? E depois, aquilo que a gente for aqui, é que vai refletir no além-túmulo. Por isso que eu estou falando essas coisas. Não adianta querer ser bonzinho, encomendar oração, porque é agora que nós temos que ver o que a gente está fazendo e o que a gente faz, né? Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, né, depois de deixar o corpo físico, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, quem somos nós, né? A verdade, essa doutrina, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem for por mim ao Pai chegará. Seguir Jesus, é isso que nós precisamos, né? Os seus ensinamentos, isso é maravilhoso. Então, Jesus sempre no trabalho. O próprio Jesus e Paulo de Tarso também falam do trabalho na vida espiritual, da colheita que cada um vai ter segundo as suas obras. Então, naquilo que nós fizemos aqui, né, trabalhamos ou aprontamos, né, é que nós vamos colher na vida além túmulo, né? Então, eles falam da continuidade na vida espiritual, da colheita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você planta, você colhe, né? Então, aquilo que você faz da sua vida vai ser aquilo que, além do túmulo, além do sepulcro, a gente vai vivenciar. Falam da continuidade na vida espiritual, da colheita. Com a morte, só morrem as ilusões. A morte extrai o nosso conteúdo mais íntimo, nosso conteúdo psíquico interior, que nos impele a viver dentro dele, retificando os desequilíbrios. Então, na vida espiritual, após a morte, a gente vai aprender um pouco, né? Sabe, eu gosto muito de Francisco de Assis, o patrono desta casa. Maravilhoso. Então eu falo assim, Francisco de Assis, eu sei, imagina o senhor vir me receber a hora que eu for, mas me manda os passarinhos, os cachorros, os gatos, as pombas, tudo, né? Manda tudo isso, aí eu vou ficar feliz já, né? Aí eu peço mesmo, viu, gente? Porque eu sei, não vou falar Jesus, né? Francisco de Assis, a Santa Aparecida, né? A protetora do Brasil. Não vou pedir, vou pedir para os passarinhos mesmo, para os cachorros mesmo, né?
Olha, tem um moço que escreveu uns livros, estou saindo um pouco aqui, bastante. Ele escreveu um livro sobre animais, um veterinário. Escreveu 2 livros. Eu li, eu acho que um dos livros eu li. Maravilhoso! O tratamento dele com os cachorros, com os gatos, com tudo. Maravilhoso. Diz que quando ele morreu, ele veio numa psicografia falando assim, que a primeira coisa que ele viu, um cachorro branco enorme, para ele seguir o cachorro. Olha, me emociona. Olha que lindo, gente. Logicamente, aquele cachorro foi enviado pela espiritualidade, porque ele cuidou muito dos animais. Ele amava os animais. Então eu falo, olha, Francisco de Assis, eu sei que o senhor não vai vir, mas me manda as pombas, pelo menos. Que ninguém quer pomba, mas tá bom. Ai, meu Deus, eu me emociono quando eu lembro desse moço, viu? Que o cachorro lindo apareceu para ele seguir. Muito lindo, né? Então, essa doutrina maravilhosa vem nos ajudar, retificando os desequilíbrios, né? Segundo Jesus e Paulo, né? E especificando as harmonias que já conseguimos em nós. Olha, como eu falo sempre, ninguém é santo e não vai virar aqui, hein? Principalmente eu. Mas estamos a caminho da melhora, da disciplina, da evolução. Todos nós, gente, todos nós, filhos de Deus que somos, estamos procurando a melhora. E já conseguimos harmonia em nós. O mundo espiritual é somente um espelho que reflete o nosso mundo interior. Certo? O mundo espiritual é um espelho que reflete o nosso mundo interior, para cada um de nós. O céu e o inferno que construímos dentro de nós, então isso reflete em nós. Nós temos que pensar, um pai magnânimo e bom não vai criar um negócio de penas eternas para nós depois da morte passar isso. Isso é a nossa consciência culpada que vai descer não sei aonde lá, porque somos nós mesmos que construímos em nós. Então, gente, vamos ler, vamos ouvir coisas boas. Se acaso a gente estiver num lugar, começar a falar daqui, dali, do outro, comentar alguma coisa, saia de perto. Saia de perto. Deixa o cara ser feliz, a justiça de Deus e pronto, e vamos nós, né? Então, o céu e o inferno é uma construção dentro de nós. Jesus disse, os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida melhores, né? É a volta do espírito além do corpo físico, certo? Jesus, a ressurreição de Jesus e nós também, que é tudo igual. Jesus, um espírito muitíssimo evoluído, que nós não temos nem como saber a evolução dele, que veio de um plano muito superior, porque, né, a casa do meu pai tem muitas moradas, né, o infinito lá, muitas moradas, e Jesus veio de um plano muito evoluído, não vai igualar a gente, mas a ressurreição dele, a vida após a morte, que ele veio, apareceu, né, aos apóstolos, a todos, como nós mesmos. Isso daí é igual. E quanto ao corpo físico, que fala que Jesus, né, não, o corpo dele também sumiu, desintegrou, foi embora, porque eu acredito, olha gente, eu posso estar errada, muito evoluído, o espírito maravilhoso, todas as mediunidades, mas tinha corpo físico, hein, gente? Nasceu de Maria Santíssima como nós nascemos das nossas mães. Pelo amor de Deus. Se não for assim, está errado. Ele não podia vir aqui de outra forma, né? Lá, vem, e põe ele ali na manjedoura. Não, ele nasceu da Maria Santíssima, a mãe de Jesus e de todos nós, simbolicamente. Eu acredito nisso. Agora, espírito muito evoluído, isso não tem, viu? Todas as mediunidades, tudo, era dele. Então, o corpo físico dele, que eu acredito que ele teve, depois pregaram lá na cruz, saiu sangue, né, gente? Como a gente. Então, ele, como o nosso corpo, que põe lá e que estraga, o dele também. Acabou. Então, eles falam que saiu, que era ele lá. Não, é Jesus
ressurgiu na vida espiritual, a ressurreição dele, né? Tombou o corpo físico lá na cruz e tudo, e ele veio em espírito na vida após a morte, como cada um de nós. Então, muito obrigado de vocês terem ficado aí me ouvindo, né? Não sei se passei bem essa mensagem, mas Deus é Pai, né, gente? Está comigo, está com todos nós aqui. Então, eu agradeço muito vocês ficarem até no fim, viu? Então, eu vou fazer agora uma prece de término aqui, pedindo para os nossos entes queridos e amados que estão na espiritualidade, nossos pais, nossos irmãos, filhos, avós, né? Pedindo a todos aqueles, Senhor, que já passaram, né? Que estão além do túmulo, que estão na vida espiritual, luz e evolução espiritual a todos, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso a todos. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigada, Senhor, seja feita sempre a sua vontade, a sua paz e o seu amor entre todos nós. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Amém.